Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paulo Veil, como vocês sabem, né? E eu estou aqui para falar sobre direito das famílias, sobre união estável, né? Afinal de contas, é isso que a gente vem falando, né, ao longo de todo o semestre, né, sobre como que tivemos a evolução do direito das famílias, passando lá pelo casamento, né, pelos princípios, pelo casamento, até chegar agora na união estável, que nada mais é do que uma união de fato, uma união que simplesmente acontece. Você não consegue, muitas vezes, diferenciar quando que começou uma união estável, quando que aquelas pessoas efetivamente começaram a conviver como família. Mas você consegue identificar com outros elementos, que a gente vai falar aqui no caso concreto, né, na casuística, né, que a gente chama dentro do direito. A gente vai falar aqui sobre algum desses elementos caracterizadores da união estável. Mas antes eu preciso te explicar como que a gente chegou até onde a gente está aqui, com o entendimento que a gente tem do direito de família sobre a união estável. Você sabe que a união estável nem sempre existiu. A gente demorou, enquanto sociedade, para reconhecer a existência da união estável. Então, como que a gente fez esse reconhecimento, afinal de contas, né? A gente teve aí um longo processo, começando lá em 1916, quando a gente tinha um outro Código Civil, anterior ao de 2002, que é o atual. Lá em 1916, a gente tinha uma outra mentalidade, né? A gente sabe que antigamente só era aceito como família a família do casamento, a família matrimonializada, e aquela família que era basicamente feita ali para constituir esforços patrimoniais, né, que era para você constituir prole. Então, era uma família que era muito mais para ter filhos e para juntar patrimônio. Né? Essa que era a família matrimonial do Código Civil de 1916. Né? E a gente teve uma grande evolução no direito das famílias, que a gente vem tratando por todo esse semestre. A gente teve uma grande evolução desse direito, né, ao longo de vários anos, para poder chegar hoje nessa pluralidade das famílias que a gente tem hoje com o Código Civil atual e também com a Constituição Federal de 88. E antes, quando você tinha um casamento, como será que era, né? Porque antigamente a gente viu que o casamento, até 1977, com a lei do divórcio, entre 16 e 77, a gente tinha um casamento que era indissolúvel. Né? Você não conseguia se desvencilhar da outra pessoa, mesmo que aquela relação não desse certo. Né? Então, muitas pessoas optavam por se separar, ainda que casadas, mas se separar, falar, ó, não, realmente está insuportável a vida em conjunto, e eu vou para outro estado, para outra cidade em que eu não sou conhecido, e eu vou começar uma nova vida lá. Isso era antigamente, antes de 77, que foi promulgada a lei do divórcio. E essas famílias que se separavam, o que acontecia? Cada um ia para um lado e acabava constituindo, às vezes, uma nova família. Né? Uma família que tinha todos os impedimentos do casamento, ou seja, elas não poderiam se casar duas vezes, não tinha bigamia, né? Mas elas mesmo assim se juntavam, né? E viviam como se casadas fossem. Né? Essas uniões que aconteciam de fato, que não teriam como ser formalizadas, elas eram chamadas antigamente de concubinato. Esse concubinato era um tipo de família repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. O legislador ele não queria reconhecer, tinha uma resistência muito grande do legislador falar, olha, eu não vou colocar isso em lei, isso é muito absurdo, né, que duas pessoas se juntem sem passar pelo casamento, isso na mentalidade antiga, né, do Código Civil anterior. E que a gente mudou já hoje em dia, né? Ao longo do tempo a gente foi vendo que mesmo aquelas pessoas que viviam separadas com impedimentos matrimoniais, elas poderiam sim ter um resguardo da lei. Às vezes uma pessoa estava precisando de alimentos para sobreviver. Como é que o Poder Judiciário, o STF, ia dizer não para uma pessoa dessa? Então foram editadas algumas súmulas, 380, 382 do STF, falando sobre a união estável. Ó, acabou de cair uma. Vocês pegaram um momento raro de uma folha de palmeira caindo ali, de coqueiro. Enfim, a gente tem ali o Poder Judiciário, o STF, reconhecendo essas famílias em uniões concubinárias. Então foi uma evolução já, né?
o próprio STF reconhecendo isso, mas de fato a gente teve uma grande evolução com a chegada da Constituição Federal de 88. Porque lá em 88 a Constituição falou o seguinte: chega, a gente precisa reconhecer, dar legitimidade a essas famílias que vivem na marginalidade. E às vezes eram famílias que até poderiam se casar, mas elas simplesmente optavam por viver na informalidade, né? Então não tinha nenhum impedimento e acabavam optando por não se casar, só se juntavam mesmo e pronto. Para elas estava satisfeito, tinham filhos, pareciam uma família matrimonial, mas não era. Então isso acontecia demais, né? Então acabava que não tinha como você negar o direito dessas pessoas. E a própria Constituição Federal veio e falou isso. Falou, olha, então vai ser um tipo de família a partir de agora a união estável. Artigo 226, parágrafo 3º, conforme as anotações que eu disponibilizei. Então, sobre essa questão, a própria Constituição Federal reconhecendo isso, começou a se perguntar, poxa, mas vamos então regulamentar melhor, porque ainda tem muita discussão no Poder Judiciário, e isso foi evoluindo. Lançaram 2 leis, uma em 94, outra em 96, falando sobre a união estável, né? Mas o que acontece? Só para deixar claro aqui, que esse concubinato, então a gente tinha de 2 tipos, né? Antes que eu me esqueça, né, de falar para vocês. Tinha um concubinato que era impuro, que era esse que as pessoas viviam na marginalidade, mas por uma questão que a legislação não deixava elas se divorciarem, né? Então tinha um impedimento, mas elas viviam à margem da sociedade, né? Essas relações eram chamadas de concubinatos impuros, né? Então existia um outro tipo de família que também era concubinato, que eram aquelas que se juntavam. Elas até poderiam se casar, mas elas simplesmente optavam por não se casar. Concubinato puro, tá? Esses são os dois tipos de concubinato. E a legislação foi tentando acompanhar essa mudança da Constituição Federal. Falou, olha, agora que não é mais concubinato, né, agora que existe aí a possibilidade da união estável, né, a união estável veio para quê? Para substituir o concubinato puro, aquele que as pessoas poderiam até se casar, mas optavam por não se casar. Aí ela falou o seguinte, a Constituição Federal: esse tipo de família vai ser chamado de união estável, tá? O outro tipo, aquele que tem um impedimento, ainda é repudiado pelo nosso ordenamento jurídico, 2 pessoas não podem se casar. Hoje em dia o concubinato impuro, ele até gera alguns efeitos raramente, tá? Mas eles, em regra geral, você não pode reconhecer isso como uma união estável, conforme a gente vai ver agora nos elementos caracterizadores daqui a pouco, tá? Mas, só para continuar essa evolução histórica, a gente tinha o Código Civil de 1916. Né? Ele foi evoluindo, muita gente às margens da sociedade, né? Da legalidade, por conta da união estável, de fato. E aí, de repente, veio a Constituição Federal e falou o seguinte: chega, né? Agora a gente precisa mudar isso. Não era nem o Código Civil novo, tá? É 1988 que eu estou falando. Em 88, a Constituição Federal já falou o seguinte, ó: não tô nem aí se o Código Civil não fala, eu vou falar, eu que sou a lei maior do nosso país, eu vou falar, e existe união estável. Ótimo. Veio uma lei para regulamentar, né, em 1994, 1996, outra lei regulamentando, uma alimentos, outra como é que seria caracterizado. E, de fato, a gente teve a segunda grande transformação do direito de família referente à união estável com a entrada em vigor do Código Civil de 2002. Então, com o Código Civil de 2002 é que a gente efetivamente pode dizer, bom, agora está tudo regulamentado, eu tenho as normas, eu tenho as regras dizendo o que é união estável, quais são os elementos da união estável, então agora sim estou tranquilo e seguro em fazer uma união estável. A gente sabe que hoje em dia ainda dá muita margem à discussão, mas diminuiu, né? Antes, o que era considerado uma família ilegítima, né? Ou seja, fora ali da legislação, hoje em dia a gente tem uma legislação que abraça esse tipo de família. Interessante, né? Como teve essa mudança, né? Então, essa foi a evolução do nosso direito de família referente à união estável. Então, na próxima aula aqui em seguida, eu vou fechar esse vídeo e vou começar a gravar agora sobre os elementos caracterizadores
da união estável.